fim a primeira temporada de Duna: A Profecia. Uma temporada instável, com altos e baixos, mas com uma segunda temporada confirmada. Vamos falar sobre o último episódio de Duna: A Profecia. E aí, tudo a paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou novo por aqui, se inscreva no botão aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe aquele like bacana no começo do vídeo, que isso ajuda bastante o canal. A primeira temporada de Duna: A Profecia expandiu o universo dos filmes dirigidos por Denis Villeneuve. A produção dessa série ela passou por vários problemas em seu desenvolvimento. Troca de elenco, troca de roteirista, troca de diretores. Denis Villeneuve iria dirigir os 2 primeiros episódios, depois não ia dirigir mais. Troca de showrunner, entre outros problemas que a série teve ao longo do seu desenvolvimento. Eu falo mais sobre isso em detalhes num vídeo aqui no canal que eu vou deixar no card linkado por cima e também nos comentários fixados, beleza? Normalmente quando esse tipo de coisa acontece, a qualidade da série sofre bastante. O que não foi o caso em Duna: A Profecia, mas ainda assim, não sei se esse é o motivo, a série tem alguns problemas bem claros. Como por exemplo, uma trama que andou em círculos, com mais tempo gasto com uma trama de uma rebelião que para mim não foi nada interessante do que a origem das Bene Gesserit em si e as intrigas internas, o que esse episódio inclusive entregou bastante. Por outro lado, a série como um todo trouxe vários elementos do universo de Duna, como a Litania do Medo, por exemplo, que teve a sua origem, um princípio de origem, aqui neste episódio. O que eu gostei nesse episódio foi as tramas e as intrigas internas dentro da Irmandade das Bene Gesserit, as Verdantes. E a trama rebelde ela ficou em segundo plano. Porém, o que eu tive impressão, de uma maneira geral da série, é que nós víamos apenas as consequências dos planos da Valia. Nós nunca víamos esses planos entrarem em ação ou mesmo serem planejados. Simplesmente as coisas aconteciam e nós sabíamos que a Valia estava por trás de tudo o tempo todo. Isso se repete algumas vezes e em determinado momento a gente acaba perdendo o interesse. E entre os planos que não estavam muito claros e acabaram ficando claros nesse episódio é em relação ao Imperador Hábito. O final de Hábito mostrou que a gente já sabia. Ele é o Imperador completamente manipulado. Todo o seu destino já estava traçado pelas Bene Gesserit, pela Valia, para ser mais exato. Isso porque a Irmandade desejava ter mais influência no Império e seria interessante, por exemplo, ter a princesa Inês como parte fundamental do seu poder político e influência. A fraqueza de Hábito ela estava exposta desde o primeiro episódio, mas a conclusão do personagem e como as coisas se encaminharam até o final que ele teve foi um pouco frustrante. Não sei você, o que você achou sobre isso, comente aqui embaixo. Mas eu falo isso porque os embates entre ele e a Valia, ele e a Natália e ele e a Francesca, faltaram um certo peso nos diálogos, na força dos diálogos. Coisa que o universo de Duna, nos livros, trazem bastante, diálogos poderosos. Apesar da Valia dizer que a Francesca nunca amou Hábito, que ela estava ali apenas para cumprir parte do plano, eu acredito que ela realmente amava ele, assim como a Jéssica no futuro iria amar o Leto e dar origem ao Paul Atreides. Aqui, ela amava Hábito e deu origem ao filho Constantine. Aliás, onde está o Constantine nesse episódio? Eu não lembro exatamente o que aconteceu com ele no episódio anterior. Desmond foi uma jogada não prevista por Valia, ou como ela mesma disse, uma peça fora do tabuleiro. E isso embaralhou todos os seus planos. Então ela está criando novos planos. Um deles é pedir para a Francesca matar o Hábito envenenado com aquela agulha com veneno. Para mim, toda essa cena da morte do Hábito, eles tirando a própria vida, teve pouco impacto. Depois também, a maneira como a Francesca foi morta pela Imperatriz Natália, eu não sei, eu tive a sensação de que algo estava faltando. Eu não consegui sentir a tensão que a cena pedia. Apesar da música tentar trazer essa tensão, a direção, os ângulos escolhidos, para mim ficou bem aquém do que a série e a cena realmente poderia passar. Sabemos que essa morte vai trazer grandes consequências para a segunda temporada. O príncipe Constantine talvez assuma o trono e o plano das Bene Gesserit vai continuar. Tivemos a princesa planejando a fuga do Keira Atreides. Aliás, que prisão mal vigiada, não é verdade? Mesmo ela sendo a princesa, eu achei ainda que ela teve um acesso muito fácil para aquela prisão, ainda mais tentar destruir as coisas daquela maneira. Logo, ela é presa pela Imperatriz Natália, que está utilizando de todo o seu poder e influência, ainda mais agora que o Imperador morreu, para comandar o Império e seguir com seu plano de destruir a Irmandade. Apesar dela ser presa, Valia desenvolve um plano para poder soltar tanto a Inês quanto que a Atreides. E com a ajuda de Valia, os dois fogem da prisão também de uma maneira muito fácil. Outra coisa que me incomodou bastante nessa série foram as batalhas corporais. Eu achei bem fraca. Como eu já falei várias vezes,
Ele, que era o mestre da dança, está dançando bem mal. E esta trama de Saludos a Secundos, para mim, foi a que mais andou em círculos. Era o Desmond falando com o Raviko aceitando as suas opiniões e tendo as consequências disso. Isso foi gerando um círculo e, para mim, a história pareceu não avançar. Já em Wallace Nine, as revelações foram mais interessantes e mais satisfatórias também. E segredos foram desenterrados, ou melhor, foram drenados. A história contada é que as seguidoras de Dorotheia tinham deserdado. Isso será desenvolvido na segunda temporada e muita coisa será reconstruída para as irmãs Bene Gesserit. A inteligência artificial, por exemplo, que elas utilizavam para acessar e fazer a linhagem de DNA de quem quer que seja que elas precisassem, foi completamente destruída. E vários dados de anos atrás se perderam. Como é que as irmãs irão seguir no seu projeto de criar o Kizak Haderach, agora que elas não têm tantas informações assim e não um planejamento? Agora vamos falar de Desmond e sua origem. No episódio anterior, descobrimos que ele é filho de Tula com Ori Atreides. E o episódio também mostrou que Tula simplesmente não abandonou ele. Ela não poderia ficar com a criança, mas ela deu um jeito da criança sobreviver, trocando o seu bebê por um bebê natimorto e enviando Desmond para um lugar bem distante. As cenas, inclusive, das duas irmãs jovens são importantes para mostrar a relação delas e como Tula, apesar de seguir incondicionalmente as ordens da irmã, lá no fundo tem suas próprias convicções. E talvez essa relação seja muito mais explorada numa segunda temporada. Acho que seria bem interessante Tula, de alguma maneira, começar a seguir pelos seus próprios caminhos. Mas a grande revelação do episódio como um todo foi o grande segredo da temporada até aqui: a origem dos poderes de Desmond. Em algum momento ele foi engolido por um verme de areia em Arax e sobreviveu. Não sabemos exatamente como ele sobreviveu. O que sabemos é que ele tinha acordado com seus poderes. Esse episódio mostrou que a origem dos poderes de Desmond é tecnológica. São implantes, uma inteligência artificial, uma máquina pensante, como eles chamam, e dessa maneira ele consegue manipular um vírus dentro das pessoas e elas acabam sendo queimadas internamente. Não nos foi revelado ainda quem foi a pessoa, quem são as pessoas que colocaram esses implantes em Desmond e também quais são os objetivos em relação a isso. Será que Desmond é um produto das Bene Gesserit, que é uma organização conhecida por manipulações genéticas? Quais revelações em relação a Desmond, quais são as teorias que você tem em relação a ele para a próxima temporada? Será que ele é um Golem? Que são humanos criados artificialmente, só que eles são replicados através de um indivíduo morto. Eu gostei dessa origem dos poderes, mas várias perguntas ficaram em aberto. O que faz sentido, afinal de contas, eles querem vários assuntos para uma segunda temporada. Desmond e Valia finalmente se encontram para ter um embate final, mas não seria tão fácil assim para a Valia, na verdade. E aqui existe uma ligação interessante entre os dois. É neste momento que Valia tem uma visão e consegue descobrir a origem, ou parte da origem, do poder de Desmond. E essa cena foi interessante e importante para mostrar mais um elemento do universo de Duna introduzido aqui. E Tula, momentos antes, tinha descoberto que este vírus que o Desmond manipula, ele fica muito mais forte conforme as pessoas têm medo. Era o medo que estava matando as pessoas. O medo mata a mente. E as palavras de Tula para Valia em relação a essa informação de que o medo é o grande responsável por esta destruição, pareceu quase um prelúdio do que seria a litonia do medo. A litonia do medo é a seguinte, eu vou colar aqui: eu não devo ter medo. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Eu enfrentarei meu medo, permitirei que ele passe por cima de mim e me atravesse. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu permanecerei. O irônico dessa cena final é que em alguns momentos parecia que a própria série tinha medo de arriscar, levar a história para um caminho mais ousado, talvez sair um pouco de sua zona de conforto. Como disse algumas pessoas em relação a essa série, colocar mais viagens astrais, mais LSD neste universo de Duna. Depois de sobreviver, Valia tenta matar o Desmond, mas Tula impede e conta a verdade sobre Desmond ser seu filho. Eu achava que em algum momento o Desmond ia matar a Tula, mas ele mandou simplesmente prendê-la. E isso pode trazer bons momentos em relação à segunda temporada. Será que Desmond vai conseguir tirar dentro de si as máquinas pensantes? Será que haverá grandes embates em relação a Desmond, Tula e Valia? Será que Desmond, de alguma maneira, vai aceitar a Irmandade? Apesar de ter altos e baixos, eu gostei bastante deste último episódio e da série como um todo. E fiquei bem esperançoso para saber como que a segunda temporada vai caminhar. Acredito realmente que a série vai saltar de nível no segundo ano. Afinal de contas, agora a equipe já está estabelecida. Então, nos resta aguardar. E você, o que achou dessa segunda temporada? Deixe sua opinião aqui nos comentários, concorda comigo, discorda de mim.
Vamos debater sobre Duna, a profecia, aqui pelos comentários, spoilers liberados, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Isso ajuda bastante o canal. Se inscreva também, se não for inscrito, ou inscrito. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste, você vai gostar desse daqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.